A gente tem visto muito por aí, nessas conversas de relacionamento amoroso, sobre um termo chamado responsabilidade emocional, né? Que as pessoas não estão tendo responsabilidade emocional com as outras. Que a pessoa te deve alguma coisa, né? Que a pessoa te deve alguma satisfação, né? Que se fala responsabilidade emocional. Que a pessoa tem que ter a responsabilidade de relacionar com a outra. Eu vou dar aqui a minha opinião, não uma opinião que seja a verdade, né? Porque eu acho assim que cada um tem a sua verdade, né? A minha opinião aqui seria referido ao que eu penso sobre isso, não que seja a verdade sobre o que eu penso sobre esse termo que tem muito falado, chamado a atenção sobre responsabilidade emocional. O que eu penso? Ninguém tem que ter responsabilidade emocional com você, a não ser você mesmo. Entendeu? Eu acho que ninguém é obrigado a atender às suas vontades. Ninguém é obrigado a atender o seu ego, né? A não ser você mesmo que tem que ter responsabilidade emocional com você. Eu acho que os únicos seres que tiveram e tem que ter responsabilidade emocional com você quando você nasceu foi seus pais. Que ali com certeza era uma criança, era um ser humano em desenvolvimento, até chegar à fase adulta. O pai tem que ter, o pai e a mãe tem que ter responsabilidade emocional, de direcionar um ser que está se tornando adulto, que começa de criança até a fase adulta. Eu acho que a partir do momento que você vira um adulto, ninguém tem que ter responsabilidade emocional com você, a não ser você mesmo. Sabe? Essa coisa de querer ficar esperando do outro as coisas, como se a pessoa te fosse obrigado a fazer o que você quer, né? E não é assim, gente. Responsabilidade emocional você tem que ter com você. Ah, você quer casar? O seu namorado tem que casar com você. O seu namorado tem que ter filhos com você. A pessoa que você está conhecendo tem que fazer isso para você. Não, a pessoa não é obrigada a fazer nada para você. É você que tem que ter a responsabilidade de notar que não é o que você quer, que você gosta, você atender aos sinais, você ver os sinais e você se afastar. Você vê que não é aquilo que é para você. Tem outras pessoas que podem estar querendo o que você quer, né? Então, esse termo responsabilidade emocional gera, assim, a impressão que dá que é um egocentrismo, que as pessoas têm que fazer o que a outra quer. A gente não tem que buscar felicidade no outro, a gente tem que ter felicidade dentro da gente. Ninguém é responsável pela nossa felicidade, né? A gente tem que parar de... A gente tem que cuidar do ego. Que o ego, às vezes, nas relações, é bastante sabotador, né? Sabe o que é isso? A gente tem que ter autoconhecimento. A partir do momento que você tem autoconhecimento, você sabe que a responsabilidade que você tem, que você procura no outro, na verdade, a responsabilidade que você tem que procurar em você, é você com você mesmo. Entendeu? A gente viveu uma pandemia aí, né? De 2 anos, que fez a gente ficar num cantinho pensando sobre a vida, fez a gente pensar sobre tudo na vida da gente, fez a gente meditar sobre as coisas, né? Eu acho que nada por acaso. E a partir dessa pandemia, muitas pessoas estão procurando autoconhecimento.
Nós vivemos tempos de autoconhecimento. A gente não querer ficar levando tudo a ferro e fogo, não querer satisfazer o ego da gente. A gente saber que hora que é o momento da gente ir pra frente, a hora que é o momento de parar. Autoconhecimento é tudo. Eu vejo muito esse termo, responsabilidade afetiva, muito no meio religioso, né? Que as pessoas estão naquela vontade, porque a Bíblia diz que é pecado fazer sexo antes do casamento, que todo mundo tem que casar, ter filhos, né? O que eu acho que, me desculpe, nem tudo na Bíblia para mim não é. Nem tudo na Bíblia para mim, eu acho que a gente pode levar muito ao pé da letra, né? É o que eu penso. E o meio religioso é muito essa coisa, né? Que a pessoa tem que casar, tem que ter filhos, como se fosse uma regra. Então é aquele negócio, a pessoa tem responsabilidade afetiva, tem que ter responsabilidade afetiva com a outra. Eu quero casar, eu quero ter filho, o outro tem que querer casar e querer ter filhos também. Ninguém é obrigado a satisfazer o seu desejo. E muitos também, que sexo antes do casamento é pecado. Então, às vezes, para satisfazer aquele desejo sexual, que acontece muito, meio religioso, a pessoa está naquela fase, né? Porque para eles até masturbação é pecado, né? Então fica aquela coisa, aquele desespero, casar porque eu tenho que ter alguém para me fazer sexo. É muito isso também. Tanto que muitos casamentos religiosos vão por água abaixo, porque acho que o casamento que resolve a sexualidade, né? Porque se põe tanto medo que sexo antes do casamento é pecado, que a pessoa tem que casar para resolver o lado sexual dela. Como se casamento fosse só sexo, né? Muitos veem desse jeito. E o que acontece? Se cria muita expectativa em cima do outro. Como se o outro tivesse que satisfazer seu desejo, né? Ter filhos, ter família, porque a igreja quer que seja assim, né? Então, assim, responsabilidade afetiva você tem que ter com você mesmo. Você que se atente aos sinais. Se o outro não quer casar, se o outro não quer ter filhos como você quer, por isso que eu falo, acho que começo de relacionamento tem que se colocar tudo na mesa. Tem que se colocar as cartas na mesa. Quando tá vendo que tá indo pro lado sério. E outra coisa, gente, o que eu penso, sexo antes do casamento, para os religiosos, eu acho que para mim não é pecado. Quando você faz sexo com uma pessoa, com um amigo, com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem um vínculo emocional, nem que seja só amizade. Não precisa ser um vínculo emocional só namorado, só marido. Para mim, não é pecado. Tem pessoas que são promíscuas sexualmente, isso é problema delas. Se elas gostam de ser assim, problema delas. Eu tô sozinha há 20 anos. Eu tô na minha solitude há 20 anos. Se eu encontrar um amigo legal para me fazer sexo, de vez em quando, uma pessoa que eu sei que eu tenho um lado emocional, que é a amizade com a pessoa, que não é qualquer um que eu pego na esquina. Qual o problema, gente? Para mim não é pecado isso. Quando você tem pelo menos uma ligação emocional com a pessoa, nem que seja amizade, não é pecado. Sabe? Então eu acho assim, responsabilidade emocional você tem que ter com você. Ninguém é obrigado a te oferecer o que você quer. Ninguém é obrigado a ter responsabilidade emocional, a não ser você mesmo ter com você. Sabe? A gente está vivendo tempos de autoconhecimento. Todo mundo sabe que a vida tá diferente. Vai se autoconhecer, sabe? Abaixa seu ego de achar que as pessoas têm que ser do jeito que você quer. Principalmente esse meio religioso, né?
que acha que a pessoa é obrigada a casar, a pessoa é obrigada a ter filho. Outra coisa, você tem responsabilidade emocional com você? Você está começando um relacionamento? Pôs as cartas na mesa? Você está notando que não é aquilo que você quer? Por que você está continuando? Por que você acha que você tem que cobrar da pessoa? Se a pessoa não quer aquilo, você acha que você vai mudar a pessoa? Procura outro que queira o que você quer. A gente tem que ter mais, as relações tem que ter mais sinceridades, sabe? No começo já colocar as cartas na mesa. Eu quero isso, isso e isso, eu não quero isso, não quero. Eu não penso em me casar. Eu tenho 49 anos. Nunca pensei em me casar. Nunca pensei em ter filhos. Porque eu não penso em formar família. Eu quero sim ter um companheiro, um namorado para a vida inteira. Por que não ter um companheiro? Por que eu tenho que ter alguém? Eu tenho que colocar aliança, eu tenho que casar. Se eu posso ter uma pessoa do meu lado que seja eterna enquanto dure, só sendo um namorado, sendo um companheiro. As pessoas acham que casar segura a outra. Sim, se você quer ter uma família, casamento, né? Mas hoje em dia a gente vê muita gente tendo família sem precisar de ir para essas cobranças da sociedade, né? Que eu acho que as pessoas estão acordando um pouco sobre isso, né? Que a felicidade não depende só de você botar uma aliança, você assinar um papel, né? Que você pode ter alguém do lado sem precisar desse tipo de cobrança que a sociedade impõe, principalmente religião, né? Eu não penso em me casar, nunca pensei em ter filhos. Um companheiro, sim. Tanto que se um rapaz, um homem, que eu vejo que quer casar, ter família, eu noto que o cara tá comigo, mas ele quer casar, ter uma família, porque eu acho também que eu com 49 anos também eu já não, né? Eu não faço filhos mais, né? Então, assim, mas mesmo mais nova, se eu notasse que o rapaz queria relacionamento, para casamento, para família, eu falaria com ele, não dá, não é o que eu quero. Procura outra pessoa que queira. Isso é responsabilidade afetiva que ele tem que ter com ele. Eu falei com ele. Então, assim, ele não tem que me obrigar a fazer o que ele quer. Que ele procure outra pessoa que tenha o mesmo pensamento dele, que queira esse propósito de formar e ter família. Então vamos parar com isso, gente. Responsabilidade afetiva você tem que ter com você mesmo. Ninguém é obrigado a fazer o que você quer. Ninguém é obrigado a atender o seu ego. Se você quer ter família, principalmente mulher, né? Fala mulheres aí. Você quer ter família, você quer ter filho, o cara tá dando sinal que não quer, sai fora. Vai procurar um que queira. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado a corresponder às suas expectativas. Ele não é obrigado. Sabe? Vai escolher outro que queira. Sabe? Pra que essa carência de ficar obrigando a pessoa a fazer o que você quer? Atender seu ego? Não é? Então, gente, cuidado com esse termo responsabilidade emocional. Esperar isso do outro. Você tem que ter com você. Você entendeu? A felicidade você procura em você, não no outro. Sabe? Então, cuidado com esse termo, porque eu acho esse termo muito egocêntrico, muito do ego. De que você tá aqui e a pessoa tem que fazer o que você quer, tem que atender às suas vontades. Não. Né? Aquela coisa. Você viu que não é aquilo, observou, a pessoa não tem que entender sua vontade. Cai fora. Procura alguém que queira, que tenha o mesmo objetivo que você. Porque responsabilidade emocional, ela é sua, não do outro.